Olá, você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos. A história de hoje se chama O Sol. É uma história sobre formação estelar, fusão nuclear, fótons de luz, pontos Lagrange em galáxias distantes. Meu nome é Luísa Luzi e eu vou contar uma história para te ninar. A história vai funcionar como uma área de pouso, um lugar suave para relaxar do dia. Eu enchi a história de detalhes agradáveis, curiosidades e impressões. Primeiro, vamos fazer algumas respirações profundas. Depois, eu te conto a história 2 vezes. E você pega no sono. E se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Tente lembrar os detalhes agradáveis da história. E logo, logo, você volta a dormir. Vamos lá, então. Apague a luz. Coloque o celular para carregar. Coloque um temporizador para parar a reprodução ao fim do episódio. Procure a sua posição favorita de dormir. Ajuste seu travesseiro, sua coberta. E respire fundo. Puxe o ar lentamente pelo nariz. E expulse o ar dos seus pulmões. Com calma. Lentamente. E preste atenção no seu corpo. Preste atenção nos seus braços na cama. A posição das suas mãos. E respire fundo. E solte o ar lentamente. Sinta a textura da coberta. A cama sustentando o seu peso. E respire fundo. Puxe o ar sem pressa. E tente prender a respiração. 1 segundo. E depois deixe o ar ser expulso dos seus pulmões. O ideal é soltar qualquer tensão, relaxar seus músculos e respirar fundo. Ótimo. Agora eu vou contar uma história para te ninar. O Sol. Existe uma coisa interessante sobre cálculos de movimento. As equações que descrevem o movimento da massa no espaço levam em conta o tempo.
São cálculos sobre o espaço-tempo, as 4 dimensões sensíveis: altura, largura, profundidade e tempo. Então, o mesmo cálculo que prevê o movimento futuro pode ser feito para o movimento passado. Se o universo está em franca expansão, como indicado pela nossa melhor ciência, então, no outro lado da linha do tempo, estendendo-se ao passado, o universo devia ser menor. Talvez tão menor que a nossa melhor matemática falha. Uma singularidade. A singularidade mais importante para estarmos aqui hoje. Mas não existe certeza, apenas matemática. A partir da singularidade, não se sabe a causa. A partir de um ponto, uma grande expansão começou. Um Big Bang se espalhou em todas as direções. A matéria fundamental do universo, numa nuvem de plasma, um quarto estado de agregação da matéria, mais quente que o gás, ionizado. E o nosso Sol é assim também. Uma esfera de plasma, mantida íntegra por sua própria gravidade. Hidrogênio é o elemento mais comum no universo, o mais simples e mais antigo. Os outros elementos são derivados, produtos da nucleossíntese do Big Bang e de fusões nucleares no centro de estrelas. E processos mais complexos em explosões de novas, velhos astros. Assim que a expansão começou, segundo o modelo da nucleossíntese do Big Bang, em menos de 1 segundo, a partir do hidrogênio, foram formados os primeiros átomos de hélio e lítio. Elementos pesados são geralmente sobras, produtos de supernovas, grandes explosões brilhantes que coroam o fim de vida de grandes estrelas. Por isso se diz que somos poeira de estrelas. Tudo que existe, que não é hidrogênio, foi criado depois do Big Bang. Isso é, se tudo tiver sido como dizem. Sobre o nosso astro, o Sol, o nosso pequeno reator de fusão nuclear, que aquece o planeta o suficiente para criar civilização no intervalo entre eras do gelo. É uma estrela bem mediana, no meio do caminho, por assim dizer. Nem 8, nem 80. O Sol tem uns
4,5 bilhões de anos. Muitos, mas muito mais novo do que as estrelas que já nasceram e explodiram. De onde veio a poeira, de onde vieram a se formar os planetas. E nós, humanos. Mas o sistema solar inteiro é praticamente Sol. A massa do Sol corresponde a 99,86% do total do sistema. Os satélites, planetas, luas e cometas juntos contam pelo 0,14% que sobra na conta. $4.567 mil milhões de anos atrás, uma nuvem molecular colapsou e nasceu o Sol. O universo tem mais de 14 bilhões de anos, desde o início do tempo. Então, no universo maior das coisas, por assim dizer, o Sol é novo, ausente da primeira infância do universo. O formato esférico do Sol é mantido pela sua gravidade. O centro do Sol, comprimido e aquecido pela pressão das camadas externas, é onde ocorre a fusão nuclear. Estimativas são que a cada segundo o Sol converte mais de 4 milhões de toneladas de matéria em energia. A fusão de átomos de hidrogênio, o principal combustível disponível, produz energia e produz átomos de hélio também. Mas sobra energia nessa reação. Energia que se apresenta como neutrinos e radiação, criando fótons de luz no centro da estrela, que vão atravessar quilômetros de plasma antes de cruzar o vácuo do espaço em nossa direção. Gosto de pensar sobre isso quando sinto o calor do sol na pele, a luz que é continuamente criada no interior do Sol já chega um pouco envelhecida aqui na superfície do planeta. Tem fótons que ficam dentro do Sol por milhares de anos. Às vezes, dezenas de milhares de anos, antes de atravessarem todas as camadas de plasma e finalmente se lançarem no espaço. Todas as estrelas, realmente, por mais distantes e frias que pareçam, formam sua luz com processos microscópicos e quentes. Um outro estado da matéria. Aprendemos muito sobre o Sol, observando estrelas muito mais distantes do que ele. Todos os milhares de anos de pessoas olhando para o céu, das descobertas que satélites artificiais nos permitiram nas últimas décadas. Não só telescópios,
mas a evolução da física, das ciências com as quais registramos os eventos, da matemática com a qual calculamos forças e massas. Eu adoro acompanhar as notícias sobre descobertas astronômicas, ver o que de mais novo a nossa ciência tem para dizer sobre os astros. Me parece uma atividade que conecta gerações ancestrais de humanos. Recentemente, parece que o ritmo de produção de artigos acelerou, desde que o telescópio espacial James Webb foi estacionado no segundo ponto Lagrange. Temos tido acesso a fotos de lugares distantes no espaço infinito, fotos de galáxias no passado primordial, e parece que vamos precisar revisar nossas melhores teorias, melhorar nossos melhores trabalhos. Os pontos lagrangianos, ou pontos de libração, são pontos de equilíbrio para objetos com pouca massa, entre dois outros corpos massivos em órbita. O Joseph Louis Lagrange, nascido em Turim, passou seus últimos anos em Paris e foi um matemático italiano. Em 1788, ele publicou o livro Mecânica Analítica, e ele era um analista, longe da geometria. Na abertura do livro, fez questão de informar que nenhum diagrama ou desenho seria visto naquele trabalho. Apesar de trabalhar com a ciência da mecânica, descrevendo a geometria de um espaço com 4 dimensões e como localizar objetos no espaço e tempo, ele foi um simplificador do cálculo e da matemática da física. Um dos problemas famosos no qual trabalhou foi o problema dos 3 corpos de Euler, uma versão que lida com 2 pontos fixos. A Lua mostra sempre a mesma face para o nosso planeta. E calculando a massa e a localização do Sol, da Terra e da Lua, é possível saber em qual medida um atrai o outro, ou o outro, um inverso do quadrado da distância entre os centros de gravidade. Lagrange recebeu um prêmio da Academia Francesa de Ciências por isso. Ele calculou pontos de equilíbrio ao redor da Terra. Pense na gangorra, como na lei da alavanca. Pontos de fulcro, onde as distorções da gravidade no espaço e tempo se cancelam. E considerando a gravidade gerada pelo Sol e pela Terra, qual o ponto exato de equilíbrio entre esses 2 objetos, onde a gravidade de ambos se neutraliza? Para qualquer combinação
de 2 corpos em órbita, existem 5 pontos Lagrange. Existe um ponto entre o Sol e a Terra, o primeiro ponto de libração. O segundo ponto Lagrange é onde está o telescópio James Webb, alinhado com a Terra e o Sol. Ele acompanha a órbita terrestre, só que alguns milhões de quilômetros mais para longe do Sol do que nós. Sempre olhando para o lado de fora do sistema solar, mapeando o passado do universo. As desproporções são inimagináveis. Distâncias tão enormes que a própria luz das estrelas demora a chegar aqui, vindas do passado, inalcançáveis no presente. O Sol. Existe uma coisa interessante sobre cálculos de movimento. As equações que descrevem o movimento da massa no espaço levam em conta o tempo. São cálculos sobre o espaço-tempo, as 4 dimensões sensíveis: altura, largura, profundidade e tempo. Então, o mesmo cálculo que prevê o movimento futuro pode ser feito para o movimento passado. Se o universo está em franca expansão, como indicado pela nossa melhor ciência, então, no outro lado da linha do tempo, estendendo-se ao passado, o universo devia ser menor. Talvez tão menor que a nossa melhor matemática falha. Alguma singularidade, provavelmente. A singularidade mais importante para estarmos aqui hoje. Mas não existe certeza, apenas matemática. A partir da singularidade, não se sabe a causa. A partir de um ponto, uma grande expansão começou. Um Big Bang se espalhou em todas as direções. Espalhou a matéria fundamental do universo numa nuvem de plasma, um quarto estado de agregação da matéria, mais quente que o gás, ionizado. E o nosso Sol é assim também, uma esfera de plasma mantida íntegra por sua própria gravidade. Hidrogênio é o elemento mais comum no universo, o mais simples, o mais antigo. Os outros elementos são derivados, produtos da nucleossíntese do Big Bang.
e de fusões nucleares no centro de estrelas, e outras ainda mais complexas em explosões de novas, de velhos astros. Assim que a expansão começou, segundo o modelo da nucleossíntese do Big Bang, em menos de 1 segundo, a partir do hidrogênio, foram formados os primeiros átomos de hélio e lítio. Já os elementos pesados são geralmente produtos de supernovas, grandes explosões brilhantes que coroam o fim de vida de grandes estrelas. Por isso que se diz que somos poeira de estrelas. Tudo que existe que não é hidrogênio foi criado depois do Big Bang. Isto é, se tudo foi como se prevê. Sobre o nosso astro, o Sol, o nosso pequeno reator de fusão nuclear, que aquece o planeta o suficiente para criar civilização no intervalo entre eras do gelo. É uma estrela bem mediana, no meio do caminho, por assim dizer. Nem 8, nem 80. O Sol tem uns 4 bilhões e meio de anos. Muitos. Mas muito mais novo do que as estrelas que já nasceram e explodiram. De onde veio a poeira? De onde viriam a se formar os planetas? Mas o sistema solar inteiro é praticamente Sol. A massa do Sol corresponde a 99,86% do total da massa do sistema. Os satélites, planetas, luas e cometas juntos contam pelo 0,14% que sobra na conta. Supõe-se que 4.567 mil milhões de anos atrás, uma nuvem molecular colapsou e nasceu o Sol. O universo tem mais de 14 bilhões de anos de idade, desde o início do tempo. O universo tem mais de 14 bilhões de anos, desde o início do tempo. Então, no universo maior das coisas, por assim dizer, o Sol é novo. Inexistente na primeira infância do universo. O formato esférico
do Sol é mantido pela sua gravidade. O centro do Sol, comprimido e aquecido pela pressão das camadas externas, é onde ocorre a fusão nuclear. Estimativas são que a cada segundo o Sol converte mais de 4 milhões de toneladas de matéria em energia. A fusão de átomos de hidrogênio, o principal combustível disponível, produz energia e produz átomos de hélio também, mas sobra energia nessa reação. Energia que se apresenta como neutrinos e radiação, criando fótons de luz no centro da estrela, que vão atravessar quilômetros de plasma antes de cruzar o vácuo do espaço em nossa direção. Gosto de pensar sobre isso quando sinto o calor do sol na pele. A luz que é continuamente criada no interior do Sol já chega um pouco envelhecida aqui na superfície do planeta. Tem fótons que ficam dentro do Sol por milhares de anos, às vezes dezenas de milhares de anos, antes de atravessarem todas as camadas de plasma e finalmente se lançarem no espaço. Todas as estrelas, realmente, por mais distantes e frias que pareçam, criam sua luz com processos microscópicos, quentes, um outro estado da matéria. Aprendemos muito sobre o Sol, observando estrelas muito mais distantes. Todos os milhares de anos de pessoas olhando para o céu, das descobertas que satélites artificiais nos permitiram nas últimas décadas. Não só telescópios, mas a evolução da física, das ciências com as quais registramos os eventos, da matemática com a qual calculamos forças e massas. Eu adoro acompanhar as notícias sobre descobertas astronômicas, ver o que de mais novo a nossa ciência tem para dizer sobre os astros. Me parece uma atividade que conecta gerações ancestrais de humanos. Recentemente, parece que o ritmo de produção de artigos acelerou. Desde que o telescópio espacial James Webb foi estacionado no segundo ponto Lagrange, temos tido acesso a fotos de lugares distantes no espaço infinito, fotos de galáxias no passado primordial.
parece que vamos precisar revisar nossas melhores teorias, melhorar nossos melhores trabalhos. Os pontos lagrangianos, ou pontos de libração, são pontos de equilíbrio para objetos com pouca massa entre dois outros corpos massivos em órbita. O Joseph Louis Lagrange, nascido em Turim, passou seus últimos anos em Paris e foi um matemático italiano. Em 1788, ele publicou o livro Mecânica Analítica. E ele era um analista, longe da geometria. Na abertura do livro, fez questão de informar que nenhum diagrama ou desenho seria visto naquele trabalho. Apesar de trabalhar com a ciência da mecânica, descrevendo a geometria de um espaço com 4 dimensões, sobre como localizar objetos no espaço e no tempo. Ele foi um simplificador do cálculo, da própria matemática, da física. Um dos problemas famosos no qual trabalhou foi o problema dos 3 corpos de Euler. Uma versão que lida com 2 pontos fixos. A Lua mostra sempre a mesma face para o nosso planeta. E calculado a massa e a localização do Sol, da Terra e da Lua, é possível saber em qual medida um atrai o outro, ou o outro, um inverso do quadrado da distância entre os centros de gravidade. Lagrange recebeu um prêmio da Academia Francesa de Ciências por isso. Ele calculou pontos de equilíbrio ao redor da Terra também. Pense na gangorra, como na lei da alavanca. Pontos de fulcro, onde as distorções da gravidade no espaço e tempo se cancelam. E considerando a gravidade gerada pelo Sol e pela Terra, qual o ponto exato de equilíbrio entre esses 2 objetos, onde a gravidade de ambos se neutraliza? Então, para qualquer combinação de 2 corpos em órbita, existem 5 pontos Lagrange. Existe um ponto entre o Sol e a Terra, o primeiro ponto de libração. O segundo ponto Lagrange é onde está o telescópio James Webb. Alinhado com a Terra e o Sol, ele acompanha a órbita terrestre. Só que alguns milhões de quilômetros mais para longe do Sol do que nós. Sempre olhando para o lado de fora do sistema solar, mapeando o passado do universo.
as desproporções inimagináveis, distâncias tão enormes que a própria luz demora a chegar aqui, vindas do passado, inalcançáveis no presente. Durma bem.